E aí vamos fazer a nossa leitura. Lucas 13, versículos de 1 a 9. A urgência da conversão e a parábola da figueira estéril. Nesse momento aproximaram-se pessoas que relataram o caso dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara ao dos seus sacrifícios. Ele lhes respondeu: Pensais que por terem sofrido tal sorte, esses galileus eram mais pecadores do que qualquer outro galileu? Não, eu vou-lo digo. Mas se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensais que eram mais culpados do que qualquer outro habitante de Jerusalém? Não, eu vou-lo digo. Mas se vós não vos converterdes, perecereis todos da mesma maneira. Ele disse esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi lá procurar fruto e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já são 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. Corta. Por que ficaria aí a esgotar a terra? Mas o outro lhe responde: Senhor, deixe-a ainda este ano, para que eu passe a enxada ao seu redor e aplique estrume. Talvez ela dê fruto no futuro, senão tu a cortarás. Muito bem, vamos à nossa reflexão. Se você estivesse no meio da multidão quando Jesus disse essas palavras, talvez você tivesse vontade de tapar os ouvidos para não ouvi-lo. Estas são algumas das palavras mais severas já registradas de Jesus. Ele menciona 2 episódios trágicos, como nós ouvimos, um marcado pela clássica brutalidade romana, um tipo de terrorismo patrocinado pelo Estado, e o outro um desastre em que um prédio desabou, resultando em várias mortes. Com certeza você poderia achar, até mesmo devido a essa expectativa de que Jesus fosse mais compassivo, que Jesus estava sendo duro demais. Mas ele realmente afirma, e afirma categoricamente: se não se arrependerem, todos vocês perecerão de maneira semelhante. Afinal, o que isso quer dizer? Como que nós podemos entender essa fala de Jesus? Enquanto aquela multidão murmura, chocada e assustada, vamos refletir sobre o que Jesus está dizendo. Ele tem proclamado que Deus vira o mundo de cabeça para baixo. Ele mesmo havia realizado sinais que levavam seus amigos a concluir que ele era o Messias, ainda que não atendesse às expectativas tradicionais de um Messias daquela época. Em todo o ensino dele, nós conseguimos perceber que há uma séria e desafiadora nota. Ele veio para resgatar o povo de Deus, mas percebeu que muitos não desejavam ser resgatados ou não aceitavam ser salvos por ele da maneira por ele proposta. E os avisos de Jesus são extremamente claros e urgentes. Eles foram fortes antes e continuarão sendo. Quem decide segui-lo precisa ouvir essas advertências com atenção. E o ponto central, meus irmãos e irmãs, é este: Jesus não está sendo vingativo nem hostil. Ele não quer vidas destruídas, ele age como um bombeiro tentando acordar pessoas de um sono profundo, presas em um prédio em chamas, em que ele chega e grita: se vocês não levantarem, vocês morrerão. Gritar isso para quem dorme não é um ato de antipatia, é o maior gesto de cuidado. Mas afinal, então, qual era o problema? Do que Jesus queria que as pessoas se arrependessem?
Afinal, se eles estavam acompanhando seus passos, talvez até já soubessem, porque desde o sermão inicial em Nazaré, ele dizia coisas que muitos não queriam ouvir. Eles esperavam um líder revolucionário, alguém que enfrentasse os romanos com o uso das forças. E, no entanto, Jesus pregava sobre cura, comparava o reino de Deus às sementes que dão frutos abundantes e alertava os ricos, os hipócritas, de que seu mundo confortável estava sob julgamento. E as pessoas não queriam ouvir isso. Jesus, ele via claramente o risco que a nação de Israel corria. Um movimento equivocado por parte da nação, uma revolta contra os romanos, e esses viriam sobre o povo e de uma forma esmagadora. Desesperado para salvar seu povo, Jesus escolheu levar sobre si a ira de Roma. Quem o seguisse encontraria um caminho de salvação, mas quem rejeitasse esse caminho, abraçando a violência que ele condenava, estaria assinando sua própria sentença de morte. A árvore sem frutos, meus irmãos e irmãs, estava pronta para ser cortada. Situações extremas exigem avisos extremos. Portanto, levar as mãos aos ouvidos para não ouvir não seria, nesse caso, a atitude correta. O correto seria juntá-las em oração, pedindo que os avisos de Jesus sobre os perigos do nacionalismo violento fossem ouvidos no mundo daquela época e também no mundo de hoje. Ambos os mundos precisam desesperadamente dessas mesmas lições. Vamos rezar juntos. Meu Senhor e meu Deus, esteja sempre à minha frente, indicando-me por onde eu devo andar, esteja sempre ao meu lado, amparando-me nas dificuldades e atrás de mim com todos os anjos do Senhor, protegendo-me de todo mal, hoje e sempre. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre você, desça sobre a sua casa, desça sobre o seu dia, a bênção do Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.